Rapaziada, pra quem não sabe, eu trabalhei 8 anos na Europa como auxiliar de técnico pelo Chelsea. Então eu tenho toda a qualidade do mundo pra montar 4 formações que o Brasil precisa usar se ele quiser ganhar o Hexa. Então assiste esse vídeo aí até o final pra você ver as formações. E só pra avisar, a gente tá com a meta de 1000 inscritos até o começo da Copa. E se isso acontecer, eu vou cortar o cabelo igual o Ronaldo Fenômeno. Sim, eu vou fazer o corte do cascão se essa meta for atingida. Então se inscreve aí e comenta qual a escalação que você acha melhor de todas. E bora lá, vai pras escalações. A primeira escalação aqui que eu trouxe pro Ancelotti, que com certeza ele vai ver esse vídeo, é a 4-2-4, que é a que já tá sendo testada na seleção. Vamos lá, Alisson no gol, Ibanes na lateral direita, eu já vou explicar, tá? Porque de cada jogador. Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Douglas Santos na lateral esquerda, Casemiro e Bruno Guimarães de volantes, Rafinha na ponta direita, Vini na ponta esquerda, Matheus Cunha e Endrick de centroavantes. Agora vamos detalhar um pouco. Alisson goleiro tem que ser, é o titular, é o melhor de todos os goleiros que tem, então pra mim tem que ser ele. Aqui eu vou colocar o Ibanes na lateral direita, por quê? Porque na verdade o Wesley, que seria o titular de ofício, ele é um lateral mais ofensivo, ele não defende muito bem. E como essa escalação tem poucos jogadores de meio campo, basicamente só 2, no formato de ataque, tá? Que na defesa eu vou explicar que eles se comportam diferente. Mas como meio que só tem 2 meio campistas, essa parte do campo não dá pra cobrir muito bem, porque a gente não tem 3 meio campistas. Por exemplo, o Casemiro, ele vai ter que meio que proteger essa parte do meio, o Bruno Guimarães também essa parte do meio, e essa parte da ponta vai ter que ficar com o lateral e com o ponta. Então a gente não pode colocar um lateral ofensivo que vai, troquei aqui, que vai, por exemplo, avançar junto com o ponta para fazer algum tipo de jogada, porque essa região aqui, ó, vai ficar muito exposta. Se o Marquinhos vier cobrir, por exemplo, o Casemiro vai ficar com toda essa área só para ele, entendeu? Então por isso que jogando com 4-2-4, a gente não pode usar um lateral tão ofensivo quanto o Wesley. E aqui do outro lado funciona da mesma maneira. O Vini vai ficar com toda essa área aqui para atacar o corredor. O Douglas Santos, que também não é um lateral ofensivo, ele vai ficar mais recuado. Principalmente por Bruno Guimarães conseguir ficar com um pouco menos de sobrecarga aqui no meio de campo. E aqui os centroavantes não tem muito o que falar. São 2 centroavantes que vão ficar aqui na área, preferencialmente assim para entrar, no caso pisar na área e não ficar apenas aqui perto da área, eles vão entrar mesmo na área, vão jogar praticamente só dentro da área. E no caso os pontas são os que vão ser mais responsáveis de arrumar a bola para esses aqui. Porque o Bruno Guimarães, por exemplo, ele pode subir e formar um quinteto de ataque, como se fosse um camisa 10. Porém, não dá para subir os 2 meio-campistas, porque senão, ó, se a gente sobe os 2, fica sem meio-campista. A gente teria que subir todo mundo para acompanhar, possivelmente numa perca de bola, tomar uma bola nas costas aqui do Ibanes, do Douglas Santos, dos zagueiros, que, vamos ser sinceros, não são os zagueiros mais rápidos do mundo. Então, muito provavelmente, o Ancelotti não vai deixar que isso aconteça. Ele vai manter pelo menos um meio-campista aqui para evitar esses contra-ataques assim muito velozes. Agora, a próxima escalação é a 4-3-3. Essa aqui é para mim a escalação mais equilibrada de todas. Os 5 defensores são iguais e aqui a gente vai jogar um pouco diferente. A gente vai deixar o Casemiro de primeiro volante, aquele homem de defesa mesmo, aquela primeira saída de bola. Aqui eu coloquei o Danilo do Botafogo porque eu acho que ele tá em uma excelente fase e ele tem um potencial muito bom de mostrar futebol mesmo sendo titular. E desse outro lado eu coloquei o Bruno Guimarães porque ele vai fazer 2 funções. Quando o Brasil tiver a bola, provavelmente vai sair aqui com o Casemiro. Quem tiver mais tranquilo, ou o Danilo ou o Bruno Guimarães, pode subir para formar o quinteto de ataque. E nesse caso de ataque forma uma situação muito interessante. Quem tiver com a bola, ou o Danilo ou o Bruno Guimarães, tem 2 opções de passe, ou o Endrick ou o Rafinha, e nesse caso do Bruno Guimarães, ou o Vini ou o Endrick. Só que nessa formação 4-3-3 não dá para jogar praticamente só no contra-ataque, igual a 4-2-4, que você pode jogar a bola nas costas e os pontas vão ter todo o corredor para fazer a jogada. Aqui na 4-3-3 eu acho que funciona melhor troca de bola. O Danilo entrega no Rafinha, o Danilo entrega no Endrick, que faz o pivô pro Rafinha fazer o facão, ou o Danilo pisar na área também, que ele já mostrou que ele faz isso também. E o Bruno Guimarães a mesma coisa, ele pode distribuir a bola com o Endrick, pode distribuir com o Vinícius, ele faz uma jogada individual, passa pro Endrick, ou tenta o chute de fora da área. A 4-3-3 é de longe assim a escalação mais equilibrada de todas. E defendendo, como é que funciona? Quando o Brasil perde a bola, digamos que tá nessa situação, Rafinha tá aqui dentro da área, Vini também, Bruno Guimarães e Danilo estão perto aqui, e o Casemiro, ele fica obviamente mais atrás, porque é a mesma situação que eu expliquei. Ele não vai pisar na área, porque o Ancelotti não vai querer
tomar a bola nas costas dos zagueiros, que não são zagueiros velozes. Quando o Brasil perder a bola, vai fazer o seguinte: Danilo vai correr, vai recompor, Bruno Guimarães vai recompor aqui, o Vini vai recompor pra cá, Rafinha vai recompor pra cá. Aí o Brasil se forma mais ou menos num 4-5-1 na defesa. E pelo que você tá vendo aqui, praticamente não tem nenhum espaço do campo vazio, certo? Aqui é claro que é uma situação muito específica, controlada, no jogo é totalmente diferente. E o Endrick vai ser aquele jogador de fazer pressão. Pressão no goleiro, pressão no zagueiro, ele vai estar aqui, ó, correndo o tempo todo pra cima da bola. É aquele bobinho clássico, né? Vai pra cima do goleiro, aí o goleiro chuta, aí volta, aí vai pra cima do goleiro de novo. E essa situação de pressionar é muito importante, porque sinceramente eu acho que a seleção do Ancelotti tem que fazer pressão alta. Rafinha tem que pressionar o zagueiro e o lateral, o Endrick tem que ir pra cima do goleiro e dos zagueiros, tem que fazer essa pressão pra recuperar a bola o mais rápido possível. Só que tem um porém, jogar com a pressão alta tem um perigo muito forte, que é no segundo tempo você tá morto, você não conseguir repetir isso, porque realmente você vai ter que correr muito mais. Enfim, continuo achando que a 4-3-3 é a escalação mais equilibrada de todas. Pode ser a melhor? Não sei, depende muito de situação. Aqui eu tô colocando exemplos praticamente perfeitos, né, mas no jogo funciona totalmente diferente, vai depender muito do adversário também. A próxima escalação é a minha favorita, que é 4-2-3-1. E a minha favorita por quê? Porque tem a presença de um camisa 10. Aqui eu coloquei o Neymar, mas pode ser o Matheus Cunha também, tá? Aqui com certeza vai ficar alternando entre os dois. E por que eu acho que essa é a melhor escalação de todas? A gente tem uma defesa muito sólida, os mesmos 5 defensores de sempre, os mesmos 7, né? Porque o Casemiro e o Bruno Guimarães pra mim são titulares em qualquer escalação. A gente tem um ataque muito poderoso, principalmente pela criatividade de um camisa 10, que pode arrumar um passe aqui, por exemplo. O Rafinha tá aqui na marcação com o lateral, o Neymar joga a bola aqui, ó. O Rafinha corre nas costas do lateral e tem toda uma situação que ele pode passar pro Endrick, pode voltar pro Neymar. O Bruno Guimarães também vai subir, daquele mesmo esquema que eu expliquei pra vocês, de que o Casemiro não vai subir, porque primeiro que ele tá velho, ele não aguenta correr muito. E segundo porque o Ancelotti não vai querer que o Brasil tome bola nas costas. Eu vou explicar isso de novo, que talvez não tenha ficado muito entendido. Digamos que, por exemplo, tá aqui rolando o ataque. Aí o Bruno Guimarães sobe e o Casemiro sobe também. Pra não ficar esse espaço gigantesco aqui, o que é a lógica? Os zagueiros subirem também e os laterais acompanharem. Porque senão, ó, olha aqui essa avenida que tem livre aqui. O Ibanes tem que subir também, pra encurtar o espaço. Aqui gera um perigo. Se a gente perde a bola nessa região, bola nas costas. Olha o espaço que tem no nosso campo de defesa. Aí aqui, os laterais vão ter que fazer milagre aqui pra correr e acompanhar. Então, por isso que eu acho que o Casemiro vai ser sempre esse homem daqui. Ele vai ficar aqui e não vai sair. Pra evitar que os zagueiros tenham que subir muito e os laterais eles podem ficar um pouco mais livres. E por que os laterais podem ficar mais livres? Tanto o Douglas Santos quanto o Ibanes. Porque, por exemplo, o Brasil perde a bola e alguém do outro time chuta a bola aqui nas costas do Ibanes. O que poderia fazer? O Marquinhos volta pra cobrir essa região aqui e o Casemiro desce pra ser zagueiro. Douglas Santos volta, entendeu? A gente consegue meio que perder ali um jogador sem comprometer todo o esquema tático, entendeu? Então eu acho que pode funcionar desse jeito. E pra fechar nossas escalações, a gente tem a 4-2-1-3, que é basicamente a mesma coisa da outra, porém mais ofensiva. Porque em vez do Rafinha e do Vini ficarem aqui meio que como meia esquerda e meia direita, eles são pontas. Eles vêm aqui, eles vão jogar pela linha de fundo. Vão jogar pelo corredor, vão jogar pela linha de fundo, vai ter muito cruzamento na área e vai ter a presença do camisa 10 também, que pode ser tanto o Neymar quanto, deixa eu colocar aqui o Matheus Cunha. Tanto o Matheus Cunha também, fazendo essa função de camisa 10, que é distribuir o jogo entre os 3 atacantes. Para fazer o auxílio, vai ter o Bruno Guimarães, como eu já expliquei muitas vezes, você já deve estar cansado de saber disso. Vai ter o Bruno Guimarães aqui fazendo esse auxílio no ataque, vai pisar na área e tal. Aqui no lugar do Bruno Guimarães, pode ser até que seja o Danilo do Botafogo fazendo essa função, porque o Danilo ele é muito mais um camisa 8 do que o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é, pô, volantão, muito bom, só que para pisar na área, o Danilo do Botafogo se encaixa melhor nessa situação de subir. Claro que, como eu já falei 10 vezes nesse vídeo, no jogo não vai funcionar exatamente assim, porque tem a situação do outro adversário, também tem as suas próprias estratégias. Como o Marcelo Becker gosta muito de falar, na escalação, todo mundo ganha de todo mundo. Na teoria, né? Todo mundo ganha de todo mundo. Só que na prática é bem diferente. E é isso, rapaziada. Essas foram as 4 escalações que o Ancelotti tem que testar nessa Copa do Mundo e são as únicas possíveis para o Brasil ganhar o Hexa. Comenta aí embaixo o que você achou delas, ou você acha que eu viajei total na maionese. Enfim, se inscreve aí no canal para ajudar a gente a bater aquela meta de 1000 inscritos e eu fazer aquele corte do Cascão que vai ficar horroroso, eu vou me arrepender muito de fazer, mas tá valendo, na hora que bater eu vou fazer. Então é isso, se você gostou, clica aí no botão de gostei também e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau!